Meu nome é Denise Kern, tenho 48 anos, sou professora de matemática e do projeto de educação financeira. Eu sou casada há 27 anos com o Rui, nós temos 2 filhos, a Fernanda, de 21 anos, e o Vinícius, de 17 anos, estudante de arquitetura. Meu nome é Gustavo Salonville e eu tenho 6 anos. Meu nome é Silvia de Souza Salau, eu sou a mãe do Gustavo. Ele é uma criança que brinca muito, joga bola, tem uma vida bem ativa. Eu tenho nódulos nas cordas vocais. Eu tenho amidalite de repetição. A voz está relacionada à necessidade do homem de conviver em grupo e se comunicar. Ela pode variar por diversas características pessoais, fatores sociais, culturais e emocionais próprios de cada um de nós. A maior parte dos problemas de garganta decorre de infecções e do mau uso da voz. Geralmente atribui-se à garganta a parte interna do pescoço. E as estruturas que fazem parte da garganta são o fundo da boca, lá atrás, que a gente chama de faringe, as amígdalas, a laringe, onde nós temos as cordas vocais que produzem o som, produzem as vozes. E então garganta é um termo leigo, é esse tubo interno por onde passa o ar e o alimento, que é a porção interna do pescoço. Podemos simplificar as funções da garganta como 3: a respiração, a alimentação e a comunicação. Então se vê que a garganta é uma região fundamental para a sobrevivência e comunicação do ser humano. Como é que surgiu a ideia do livro? A ideia do livro, assim, Henrique, há anos eu trabalho, mais de 20 anos eu sou professora de matemática, E sempre eu tratei a matemática, assim, como se os números tivessem vida, E sempre trabalhei assim, questões do dia a dia dos alunos, com onde que eles vão usar realmente, Dá um exemplo de equação incompleta, faltando o termo C. E de onde vem essa paixão pela educação? Eu acho isso, assim, o retorno que tu vê do teu próprio aluno. Os coeficientes numéricos aqui. 3. O A, O 3. O B, 9. Menos 9, Me conta um pouquinho como é que começou essa função da voz. Eu sou uma pessoa assim, eu acho que a origem, italiano e alemão, fala muito, E depois que comecei a ser professora, então, fala. Daqui a pouco começou... Opa! Então comecei com essas... Começou a perder a voz. A perder a voz, assim, a ficar rouca, ficar afônica. Então, na verdade, 7 anos dando aula... E em 97 eu fui procurar um especialista porque aquilo não tava bem, E aí você foi direto para um especialista de voz? Eu fui primeiro num otorrino e aí ele fez então o primeiro exame lá em 97 e disse, olha, tu tem nódulos, mas eles não são assim ainda preocupantes e que se eu fizesse um trabalho com fono, isso, de repente, teria uma reversão, se eu aprendesse a respirar e a falar corretamente. Eu perguntei para você, quanto tempo levou até procurar um médico, porque é importante que as pessoas tenham clareza de que o aparelho da voz pode estar sinalizando alguma coisa. Então, normalmente a gente tolera 2 semanas. A laringe humana é formada por cartilagens, músculos e articulações. As cartilagens permitem que as cordas vocais se aproximem e se separem, deixando que o ar passe entre elas. Os músculos fazem com que as articulações se movimentem, alongando ou encurtando as cordas vocais e permitindo que elas vibrem durante a passagem do ar, criando os diferentes tons da voz humana. O comportamento vocal inadequado por mau uso da voz é o motivo mais comum para o surgimento de problemas nas cordas vocais. Os nódulos das cordas vocais são muito comuns, principalmente em crianças e em mulheres jovens.
Os nódulos ou calos, a palavra é a mesma coisa, das cordas vocais, nada mais são do que uma reação ao atrito constante. E esse nódulo, ele é mais comum nas crianças porque gritam muito, porque tem esses jogos coletivos. E a mulher, porque a mulher fala bastante nesse momento da vida. Na criação dos filhos, as profissões femininas geralmente demandam um uso vocal maior. Por isso que mulher tem nódulo vocal com frequência e homem não. Mas não é verdade que a mulher tem o nódulo porque ela fala mais que o homem. Não é só isso. O homem tem uma estrutura anatômica que o previne de ter nódulo vocal. Então é muito mais raro isso no homem do que na mulher. Silvia, eu queria que tu me falasse um pouquinho da personalidade do Gustavo, como é que ele é assim no dia a dia. Ele é bem tranquilo, assim, ele é uma pessoa bem amorosa, amigo, tá na fase de jogar bola, videogame, olhar filme. Como é que ele é na escola? Que série que ele tá? Ele tá na primeira série, primeiro ano, né? Primeiro ano. Ele é bem... todo mundo adora ele na escola. É? Aham. E como é que ele é em casa? Mais agitado. Ele mesmo responde. Dribla a maninha aqui, vem. Vamos driblar, vem. Vamos driblar, isso. Quais eram os sintomas do Gustavo na época que vocês descobriram que ele tinha esse problema de amidalite? Ele, primeira coisa, tá doendo a garganta, tá bem vermelha, placa assim mais no segundo, terceiro dia, que se a gente deixa, mas geralmente já dá, primeiro sintoma é febre, né, acima de 38. E que idade que ele tinha quando esses problemas de garganta começaram a aparecer? Olha, a primeira vez que deu o problema de garganta nele, ele era bebê ainda, não tinha 1 ano de idade. Daí, sequência, né, dentro de 1 ano, às vezes 5, 6 vezes. Problema tomava antibiótico, fazia o tratamento direitinho, questão de 1 mês, teve no ano passado, por 3 vezes, intervalo de 1 mês, ele teve amidalite. E a partir de que idade que isso começou a ficar mais frequente, assim? A partir dos 4 anos de idade. As amígdalas são essas duas bolinhas, né, que parecem 2 almôndegas colocadas de cada lado por dentro da faringe, logo depois do final da base da língua. Elas crescem até por volta dos 7 anos de idade. Depois elas vão regredindo e num adulto, no idoso, é muito comum que você olhe para a garganta e nem veja mais as amígdalas ali. A função da amígdala é produzir anticorpos. Então, a amígdala é um órgão de defesa do organismo. A amidalite é uma inflamação ou uma infecção das amígdalas. Isso é muito comum nas crianças, nos adultos já é menos comum. A principal causa da amidalite continua sendo as infecções virais. Os vírus se propagam no ar, principalmente na tosse e nos espirros. Ficam também nas mãos após o contato com o nariz e boca de uma pessoa doente. Por isso, as infecções de garganta aumentam nos meses de inverno, quando há mais pessoas em ambientes fechados. Deixa eu te mostrar as fibromélias estão dando flor, olha só que legal. Eu não tinha visto ainda. Aí eu vim mostrar, tá saindo as florzinhas, tá muito bonito. Fica aguinha ali. E cirurgia chegou a fazer? Sim, eu precisei fazer cirurgia. Então depois assim que eu fiz fono muitos anos, né? E ainda continuava tendo então essas perdas de voz. Daí eu fui num especialista, daí realmente um especialista que faz cirurgia de cordas, e fiz então a avaliação com ele, fiz exame, ele disse, não, o jeito é tirar esses nódulos, né, porque vai funcionar melhor a tua voz e também outros riscos de alguma complicação maior, né. Eu acho que isso realmente me fez mudar muito a minha postura e cuidar mesmo da minha voz. Então fez a cirurgia? Fiz a cirurgia. E depois da cirurgia? Então assim, eu voltei com calma, com redução de carga horária, me dediquei um pouco mais assim para as crianças, a cuidar deles, essas coisas, e controlar para não voltar a ter os nódulos. Mas eu tive estava jantando e comi uma coisa e aquilo ficou aqui assim. Daí eu fiz o exame. Com esse mesmo exame que é da corda, eles fazem o exame para ver se tinha alguma coisa ali, né? Aí olhando assim no filme, porque a gente enxerga ali, e assim, teus nódulos voltaram. Mas assim, eles estão pequenos e eu não fiz uma outra avaliação maior. Eu vejo que eu cuido, eu não tive mais
nem perda. E se às vezes eu tenho alguma rouquidão, ou se começa a sentir assim ardência, eu realmente volto pro meu treino lá da cofono, eu faço meus exercícios, os meus... Aqui, ó. Conto vídeo sobre pipas. A Pipi tá faltando. Eu queria que tu me falasse um pouquinho mais se ele teve algum tipo de complicação, né? Porque as amidalites bacterianas, elas podem trazer complicações renais ou às vezes uma doença que se chama febre reumática, que dá problemas nas articulações, no coração, ou então acometimento da pele, né? Que é a escarlatina. Ele apresentou isso em algum momento? Apresentou. No ano passado ele estava em fase da escola, ele teve que ficar afastado. Porque eu percebi, de tardezinha, sempre no final da tarde, assim, que ele mais se queixava, né? E eu notei que além da garganta tá vermelha e a febre dele tá alta, ele ficou com a língua inchada e a boca muito vermelha. Como se tivesse passado um batom, tava muito vermelho mesmo. E cheio de pintinhas vermelhas. Daí eu cedo levei ele pro médico, né? E foi ainda que ela me falou, olha, agora vai passar uns dias, ele pode vir a descascar os pés e as mãos, né? Daí ele descascou toda a boca em volta, ficou assim quase que em carne viva, a ponta dos dedos das mãos e dos pés também, né? E ficou afastado, 15 dias ela afastou ele da escola. Porque poderia não contaminar os outros colegas também, né? Como o otorrino mesmo diz, a adenoide está ali para defender. No momento que ela não defende, ela se atrapalha, né? Então, no caso dele, tá atrapalhando. Lavar as mãos com frequência e usar lenços descartáveis são procedimentos simples que podem evitar que infecções de garganta se propaguem. Eu nunca tive problema de garganta. Nada que influenciasse as minhas vias respiratórias. Quando pego muito, como o tempo tá assim, chuvoso, aí arde a garganta, eu fico com tosse. Tipo aquela garganta seca, entendeu? O cuidado que eu tomo para não ter problema de garganta seria não sair à noite, no sereno. E não pegar, de evitar muito sol. O tratamento da amidalite depende da causa. Então, as amidalites virais são tratadas só com medicamentos sintomáticos, né? Com os analgésicos, com os antitérmicos, cuidando da hidratação, porque elas são autolimitadas, ou seja, elas tendem a evoluir espontaneamente para a cura, independente do tratamento que se faça. Isso é o mais comum. A gente recomenda que a amidalite bacteriana seja tratada com antibiótico e tratada com antibiótico por um tempo adequado. Esse tempo geralmente gira em torno de 10 dias de tratamento, isso depende do antibiótico. É um grande erro iniciar tratamentos com antibiótico e parar no meio do caminho quando se melhora. Como é que funcionava o tratamento dele? Antibiótico direto. Antibióticos que não eram provenientes, depois com o otorrino a gente tem um aprofundamento maior, né? Que ele disse que não era eficaz para o tipo de tratamento dele, que no caso o organismo estava criando uma certa resistência contra... Porque eu dizia, o guri sempre dão azitromicina para ele. Daí a gente entrou com um tratamento mais prolongado, 14 dias, deu uma estabilizada. Então quando ele me explicou, ó, quando ele tiver os sintomas, tu espera 24 horas, me traz ele aqui. Porque nem sempre quando dá a amidalite, a gente não pode dizer, olhando uma garganta de uma criança vermelha, pode ser viral. E mesmo viral dá febre. Isso que tu tá falando é uma coisa super importante, assim, a questão do uso racional do antibiótico. Hoje o uso do antibiótico, ele é controlado, só é vendido com receita médica. Nós acreditamos que isso foi uma política muito acertada do governo. Por quê? Porque o antibiótico cria resistência. E muitas vezes acontecia o seguinte, a família achava que a pessoa tinha que tomar antibiótico porque estava com secreção nasal purulenta e que tinha que tomar antibiótico. Ia lá, comprava antibiótico. Muitas vezes não era o antibiótico mais adequado. Isso fazia com que uma infecção viral
transformasse em infecção bacteriana já com resistência àquele tipo de antibiótico. Não sei se tu conhece chás. Eu gosto. Esse aqui é boldo, né? Eu conheço. Funcho, né? O capim-cidró. Aqui é hortelã. Arnica. Não sei se você ouviu falar. Arnica é super bom. 7 anos ali lecionando e eu não sentia que tinha aquela dificuldade. A voz ia, daí ficava tomando chazinho, fazendo alguma coisa e não fui procurar um especialista. Mas não me dava conta que realmente era um problema na minha voz e que eu tinha que aprender a lidar com a minha voz, a usar da maneira certa a minha voz, né? Então, isso provavelmente foi a fonoaudióloga que acabou conversando mais a fundo. O que ela chegou a orientar, assim? Então, assim, me ensinou, assim, várias técnicas, várias coisas para mim dar na minha aula, como eu deveria postar a minha voz, exercícios para mim fazer antes, alongamentos também, para então relaxar, assim, também a questão toda da musculatura. Depois eu vou querer ver uns exercícios vocais. Aqui, eu vou passar pra tua mãe. E eu vou passar pra ti pra te levar pra aqueles lá de dentro. E tu vai passar pra mim comer. Como é que é o Gustavo para fazer o uso do medicamento quando precisa, para colaborar com o tratamento? É um amor, ele é bem tranquilo, ele é bem, que nem eu explico pra ele, não é, a mãe não tá fazendo pra te ficar ruim, porque o gosto é ruim. E ele toma aguinha em cima e sai tranquilo. Vocês têm alguns cuidados com ele para prevenir essas infecções de repetição que ele tem? Eu tô mais em cima, assim, da parte da higiene, né? Lavar as mãos, as unhas bem cortadas. Vocês têm, a família, na verdade, tem algum cuidado maior, assim, com a alimentação? A preocupação se tem, mas ele é bem complicado em relação a fruta, ele come de tudo quanto é fruta. Mas verdura eu ainda tô em processo, assim, olha, de insistência constante. Em algum momento foi proposto para ele um tratamento cirúrgico? Foi proposto sim. Como o otorrino mesmo diz, a adenoide tá ali para defender. No momento que ela não defende, ela se atrapalha, né? Então, no caso dele, tá atrapalhando. E nós estamos fazendo outro tratamento para tentar segurar até começar o clima esquentar mais, por conta da recuperação e por ele ser criança também. Quando é as duas junto, principalmente amígdalas, né, para retirar, ele diz que vai demorar de 1 a 2 semanas. Tu sabe escrever já? Já aprendeu? Tá aprendendo? Alguma coisa, né, Fini? Já conhece as letras, os Conhece números? as letras, já. os números. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dona Lorena, o Gustavo sempre teve problemas de garganta? Sim, desde que de bebezinho. E como é que é cuidar do Gustavo nesse período que ele fica doente? Ele fica um pouquinho, agora maior, ele fica muito irritado, ele tem falta de ar, entope o nariz, né? Ele fica bem estressado, assim. E também, devido à febre alta, ele sempre tem aftas, né? Quando ele se ataca da garganta. Tem que ter um cuidado com a alimentação. Tem que ter um cuidado com a alimentação bastante. Qual é o tempo que a senhora dispensa para ficar com o Gustavo, com os irmãos dele? Sempre que é necessário. E como a gente mora tão perto, é onde mais eu frequento. Mais a senhora fica. Mais o que vocês fazem juntos, assim? Eu e o Gustavo? A gente brinca bastante. Vai com a avó essa sexta-feira, quem sabe? Hoje, domingo. Levar hoje. E hoje? Pra nós ir na pracinha. Lá no shopping. Aí no shopping, olhar o filme do 3D, né? A cirurgia de amígdala continua sendo feita, talvez com tanta frequência como antigamente, porém a indicação mudou. Antigamente se operava pelas infecções, hoje é raro operar por infecção, os antibióticos dão conta do recado. Mas hoje se opera pela hipertrofia, pelo aumento de volume das amígdalas, e se opera muito e de modo correto. Por quê? As amígdalas hipertróficas, principalmente na criança, mas também no adulto, ela toma espaço na garganta. E quando o indivíduo dorme, com o relaxamento da musculatura, com o repouso do corpo, quando tudo tende a desabar, seu braço cai, a perna cai, né? E aquelas amígdalas tendem a fechar a via aérea e o indivíduo tem uma dificuldade na passagem do ar. É o indivíduo que ronca. Então toda criança que ronca muito, que tem sono agitado, que acorda irritada,
às vezes com mau desenvolvimento escolar, desempenho escolar, são pessoas que podem ser candidatas ao tratamento da cirurgia de amígdala, porque a via aérea tem que ser livre durante a noite para que o sono seja de boa qualidade. Como é que esse processo todo de redução de carga horária, né, e de ter que readaptar a forma como você se comunica com as outras pessoas, como é que isso repercutiu na família? Eu acho que a família até gostou, porque também, ao mesmo tempo que eu precisei reduzir a carga horária, foi uma opção assim, tomada também assim, com um grupo, né, com um grupo familiar, eu também pude estar mais presente assim com as crianças, né, na época crianças, então. E será que teve outras repercussões? Começou o cuidado maior com a minha voz, né? Eu comecei, quando a gente veio pra cá, eu fazia coral também. Fazia coral. Fazia coro desde pequenininho, assim. Sempre estava no coral. E ela já cuidava da minha voz. Eu não me ligava, mas ela estava cuidando, sabe? E a partir de agora, quando eu comecei a fazer música mesmo, comecei a tocar violão, cantar de verdade, ela começou sempre me dizendo, vamos fazer uma coisa, uma técnica vocal, alguma coisa assim para cuidar da tua voz. Fumar, ingerir álcool, falar alto, utilizar a voz como instrumento de trabalho, permanecer em ambientes empoeirados ou com cheiros fortes, falar apressadamente e não ingerir líquido são fatores que, em excesso, causam problemas de saúde das cordas vocais. Nódulos nas cordas vocais aparecem somente em cantores profissionais? Não, de forma alguma. Nódulos aparecem em pessoas que falam muito, principalmente mulheres jovens, pela sua profissão, e também crianças. Uma pessoa com nódulo nas cordas vocais deve parar de falar? De forma alguma. Ela deve se reeducar para falar de modo adequado. Quem retirou as amígdalas fica mais propenso a ter infecções? Não, isso não é verdade. A pessoa que tirou as amígdalas e que tem infecções, ela teria por outras razões, mas não é a retirada de amígdala que a favorece a ter mais infecções de garganta. Isso é mito. Quem tem amidalite pode tomar líquidos gelados? Poder pode, mas não deve, porque é desconfortável e o choque térmico pode piorar ainda mais os sintomas da pessoa que esteja com amidalite. Henrique, com relação aos problemas de garganta, eu acho importante a gente explicar é que na maioria das vezes dor, irritação, vermelhidão na garganta ou mesmo a rouquidão são causados por processos infecciosos virais, né, e que vão se resolver sem nenhuma intervenção médica. Mas algumas vezes vai ser um processo bacteriano, especialmente quando tiver febre mais alta, né, pode aparecer placas nas amígdalas e aí vai configurar aquilo que as pessoas conhecem por amidalite bacteriana. E aí o médico vai considerar o uso de antibióticos. Mas as pessoas devem entender que dor de garganta não é sinônimo de antibiótico, contrário do que elas pensam, né? Com relação à rouquidão, especificamente, as pessoas às vezes ficam preocupadas em função da relação da rouquidão com o câncer. Mas é importante a gente explicar também que existem outras causas de rouquidão, como a gente falou, os processos infecciosos ou problemas nas cordas vocais, nas pessoas que utilizam muito a voz, ou mesmo nas crianças que gritam demais, por exemplo, né? Nesse caso da rouquidão, a chave para a gente fazer uma avaliação adequada é um acompanhamento, né? Então, uma rouquidão que dura um período muito longo deve sim ser avaliada, né? E especificamente em pessoas que têm alguns fatores de risco, como o tabagismo, por exemplo, né? Então devem ser acompanhadas, avaliadas, para que se veja a necessidade de uma intervenção um pouco mais invasiva para o diagnóstico, né? Com ela. Pra mim ser saudável, comer fruta, verdura. Ser saudável para mim
é ter uma situação saudável, uma vida saudável. Viver cada momento intensamente, assim. Viver bem a vida. Isso é ser saudável para mim. Quer comentar? Acesse nossa página no Facebook, facebook.com/sersaudáveltv.